Olá, meus amigos, tudo beleza? Que Deus os abençoe. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Estamos aqui no estudo 7, o estudo sobre agora o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Você sabia que fora o reino de Deus, o tema o reino de Deus, sobre o dinheiro e as riquezas foi o tema que Jesus mais tocou nos seus evangelhos, foi o que ele mais falou. O dinheiro ele move, sempre moveu e move até hoje o mundo. Move a vida das pessoas. O dinheiro não traz felicidade, nem compra felicidade. Pode trazer um status até certo tempo, mas dinheiro vai, dinheiro vem, e quando nós temos, nós somos eufóricos, quando perdemos, perdemos até a vida, ou muitos tiram ela. O dinheiro ele é muito importante sim para a nossa vida hoje. Mas o que nós podemos fazer com ele? Jesus muitas vezes repreendeu que a riqueza pode ser um Deus na vida das pessoas. Jesus nunca foi contra a riqueza. Muito pelo contrário. Ele quer que o povo dele seja próspero. A prosperidade dos judeus, você percebe que ao longo dos anos eles caem, levantam, porque Deus ele ama o seu povo e sabe que um povo próspero, ele investe mais no evangelho, na pregação do evangelho. Só que o grande problema é que muitas pessoas deixam o dinheiro se tornar os seus ídolos. Dão mais valor para o dinheiro do que para as pessoas. Valorizam mais as coisas do que o ser humano. Por isso que Jesus sempre repreendia aqueles que são apegados às riquezas. Eu, por exemplo, não tenho vergonha de falar, não tenho desejo nenhum de ser rico. Um dia eu tive dinheiro e fugia de Deus. Então eu peço para Deus, Senhor, não me dê dinheiro, me dê o suficiente para poder sobreviver. Porque se o Senhor me der demais, eu posso fugir de Ti. Então, olhando por um paradigma, como eu vou conseguir sobreviver e lutar contra esse apego, ao dinheiro. Que dilema, não? Que dilema que a gente vive. Mas Deus deixou duas coisas para demonstrarmos que podemos, sim, pegar o dinheiro que nós temos e eliminar o dinheiro da nossa vida, dizendo, ele não é um ídolo. Deus quer que você tenha condições financeiras, porque você tendo condições, você vai investir na missão. E de que forma? Deus deixou os dízimos e as ofertas para um ponto de demonstração que o dinheiro não é teu ídolo, mas deixou da forma certa e correta. É aquela que eu vivo. Eu sou dizimista, sou ofertante, sou pactuante, ajudo as pessoas. Além de dizimar e ofertar, eu tenho as minhas ajudas, que eu ajudo as famílias, uma família que está precisando de um gás, de uma luz. Elas sempre recorrem a nós, recorre a você. Então você tem que sempre ter uma reservinha para ajudar as pessoas. Mas o nosso dízimo e a oferta, que é sagrado, eles são ponto colocados por Deus para mostrar que o dinheiro não é o nosso ídolo. Maravilha, não? O que nós vamos fazer? O que Jesus falou sobre o dinheiro? Acompanhe comigo. Lá, pergunta 1. Vamos na pergunta número 1. Evangelho de Mateus 23, 23. De tanto eu repetir aí os evangelhos, você já está decorando, né? O Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23. Cristo aprovou a devolução do dízimo. O que ele disse? 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Cristo falou que nós devemos dizimar. O dízimo, ele é importante para a adoração. O nosso momento de adoração, o ápice é o louvor, a oração e o ato de dizimar e ofertar. Esses são os momentos do culto, os quais que eu adoro a Deus. São os momentos de adoração. E Cristo disse, não podemos omitir aqueles sem fazer estes. Devemos fazer estes e também fazer aqueles. Cristo está dizendo, vocês devem dizimar, mas também devem ser amados pela justiça, amáveis, cuidador daqueles que necessitam, tendo misericórdia de todos. Então Jesus sempre foi a favor do dízimo. O dízimo ele é importante. Amigos, nós sabemos que o dízimo é um ponto muito controverso na mente de muitas pessoas. Porque tem muitas religiões que transformam o dízimo em coisas banais, em cabeças de gado, fazenda e outras coisas mais. Mas eu quero falar para você nesta noite que você não pode deixar de acreditar na adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Mas aquilo que Deus pede, dízimo, a palavra dízimo significa 10%, uma dízima de 100 é 10, uma dízima de 10 é 1. Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no reino do Senhor. Eu ensino meu filho, as crianças a dizimarem. Se elas ganharem 10 reais, nós temos que dar trocadinho para ela em moedas, em papel, e ensinar que ela precisa tirar R$1 de dízimo para Deus. Não importa a quantidade, e sim a qualidade. Mas o importante é que nós devemos ser fiéis nos preceitos do Senhor. A fidelidade é muito importante. E você deve escolher uma igreja que sabe cuidar bem do que é de Deus. Aqueles que são bons mordomos da causa de Deus. Você deve procurar uma igreja que investe na comunidade, que reverte os seus recursos para ajudar o pobre, as escolas, as famílias necessitadas. É para isso que serve a sua adoração. Louvado seja Deus pela oportunidade que temos hoje de adorar. E querido, isso deve partir da igreja, não da gente. No Antigo Testamento, principalmente que vem o ensinamento do dízimo, as pessoas vendiam, aqueles que moravam mais longe do templo, elas vendiam seus recursos e levavam os valores e depositavam na casa do tesouro. E a partir dali, a casa do tesouro, ela dividia entre o povo, entre a população e ajudava nas necessidades mais essenciais. Por exemplo, nós aqui hoje, nessas semanas de pandemia, estamos investindo mais de R$6.000 em alimentos, fora as arrecadações que nós estamos fazendo, porque das arrecadações não vem as cestas completas, e nós como igreja aí estamos investindo mais de R$6.000 na compra de alimentos e complementos para cestas básicas. Nós temos uma lista de mais de 100 pessoas, autônomos e desempregados, que estão passando por este momento de crise. Nós, como igreja, não podemos ficar de olhos fechados. Nós precisamos fazer mais. Precisamos ir em frente. Porque só assim nós vamos mudar o mundo. O dinheiro de Deus é sagrado. Mas não é eu tenho meu dinheiro, eu faço bem o que eu quiser com o dízimo. Não. Nós temos que confiar. A confiança, ela vem através da fé. Então, através da sua fé, você vai confiar que a igreja vai usar o dinheiro da melhor maneira possível. É um ponto bem delicado, porque quando se toca no bolso das pessoas, aí sim nós vemos quem é quem. Mas eu, como pastor, sou dizimista, sou ofertante, como eu falei no começo deste vídeo, tenho minhas ajudas humanitárias que eu ajudo durante a semana, durante o mês. Tenho uma esposa em casa, tenho filho e a esposa está grávida.
ganho o suficiente para sobreviver. E Deus me abençoa com muita saúde, paz, amor, felicidade. E assim nós devemos viver. Certo, amigos? E eu quero dizer para você que o ato de dizimar e ofertar é o ápice da fé. É o ápice da fé. E muitas religiões deturpam isso para deturparem a fé. E outras não falam disso porque não querem que as pessoas tenham fé. Então, amado, invista na causa de Deus, invistam em coisas boas, dizimem e ofertem nas igrejas que podem estar contribuindo para o bem de uma humanidade. Só assim estaremos vivendo Jesus Cristo. Pergunta número 2. Qual é o primeiro exemplo na Bíblia de alguém devolvendo dízimo? Vamos lá, no primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis. Vamos lá, no primeiro livro, Gênesis capítulo 14, verso 20. Quem foi o primeiro a dizimar na Bíblia? Gênesis 14, 20. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 14, verso 20. Diz assim, pegue a sua Bíblia, não esqueça. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo o que lhe deu Abraão, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então a primeira pessoa que aparece dizimando foi Abraão. Abraão, ele disse que tudo que Deus lhe deu, ele tirou o dízimo. Maravilha isso. Então o dízimo, ele não só aparece na época de Jesus, como também ele aparece no Antigo Testamento com o pai Abraão e com todos a partir dali os seus seguidores. O dízimo, ele sempre foi perpétuo, ele sempre apareceu nas Escrituras. Abraão então dizimou na história ao sacerdote Melquisedeque. Ele colocou tudo na casa do tesouro deste sacerdote. Diz que esse Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Esse foi um ato de reconhecimento e soberania divina. Então, amigos, nós temos que entender que Deus tem que guiar o seu dinheiro. É muito legal eu dizer assim, eu quero dar o dízimo, mas eu vou dar por cestas básicas. Você está dizendo para Deus, Senhor, eu confio em Ti, mas eu vou dizer o que eu tenho que fazer com o Teu dízimo. Alguém já falou para você o que você deve dizer com os teus recursos? Na verdade, os teus recursos, todos eles, 100% pertencem a Deus. Mas o nosso Deus é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que Ele deixou para você 90% para que você possa administrar. E 10% Ele disse, olha, seja fiel no 10% dos dízimos. Não podemos nos esquecer nunca que nós temos que ser fiéis também nas ofertas. Porque é os dízimos e as ofertas que movem a nossa gratidão. Jesus Cristo, morto, Cordeiro morto, ele foi uma oferta. Quando o Cordeiro era sacrificado, ele tinha duas funções. A função de gratidão, uma oferta de gratidão, ou uma oferta para perdão, remissão dos nossos pecados. E tinha também o dízimo dos cordeiros, que era dado aos sacerdotes, as primeiras crias, as mais bonitas. Então, na época não existia dinheiro, a moeda de troca eram os animais, então a forma de ofertar era com ovos, era com trigo, era com vinho, com suco, com uva, com os animais. Então essa era a forma de adorar a Deus na época. Hoje nós temos os nossos recursos, o dinheiro, então a igreja não tem condições de receber os animais, não temos espaço para isso. Então o ideal, como acontecia no Novo Testamento, se vendia os animais e era levado até o templo, para que do templo pudesse abastecer os necessitados, as viúvas, os empregados do templo, os que trabalhavam na obra de Deus, né? Pergunta 3 diz assim, como o dízimo era usado em Israel?
Números 18, 21. Lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, terceiro livro do Antigo Testamento, Números, capítulo 18, verso 21. Números 18, 21, terceiro livro do Antigo Testamento. Ele diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação. Então, os dízimos, aqui nós vemos que eram para abastecer para aqueles que trabalhavam no templo. Era o salário deles. Eles não ganharam terras, eles não ganharam parte da herança nas terras. Então, todo o povo, no momento de dizimar, deveriam dizimar no templo, para que estas famílias que viviam pelo Evangelho recebessem os seus recursos para o seu sustento. A partir de então, estas famílias benevolentes que são, distribuíam também a parte que lhe cabia, com muito amor e carinho, ajudando o necessitado, ajudando o pobre, ajudando as viúvas, os órfãos. Por isso essa é a nossa parte. Como pastor eu gosto de fazer isto, porque isso representa Cristo, isto é bíblico, e eu devo seguir a Bíblia. Se eu quero ser um cristão, eu tenho que seguir o que a palavra de Deus tem para me dizer. Correto? Entenderam? Se não entenderam, faça uma pergunta, deixe uma pergunta aí no chat, deixe uma pergunta no meu Instagram, no Facebook, que eu estarei respondendo para vocês. Pergunta 4. O que Paulo afirma sobre o sustento do ministério evangélico? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14. Diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E que quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Estamos vivendo no tempo do fim. Precisamos avançar a pregação do Evangelho. Eu, como pastor, amado, se eu tiver um lugarzinho, um cantinho, uma casa para mim estar com a minha família, no tempo do fim nós sabemos que não vamos ter tantos recursos. Eu trabalharei e até hoje, se precisar, trabalho sem salário, porque eu sou pastor de verdade. Eu amo o ministério pastoral. Eu amo. Essa é a minha paixão. Mas tem outras pessoas que necessitam dos recursos. Por exemplo, a TV Novo Tempo, que você conhece, tem pregado o Evangelho aos 4 cantos dessa terra. Sem recursos, ela não consegue continuar pregando. E grande parte dos nossos dízimos são enviados para a TV Novo Tempo. Então, amigos, nós precisamos ser fiéis a Deus, principalmente nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades na saúde, na justiça, nas guerras. Sabemos que estamos vivendo os últimos momentos dessa terra e não podemos perder a salvação por negligenciar uma coisa e fazer outra. Precisamos fazer tudo o que Deus nos pede. Precisamos confiar. Para confiar, precisamos ver também. Então procure um líder religioso, uma igreja que faça algo pela comunidade, que avance na pregação do Evangelho. Eu desafio a você procurar uma igreja que faz isso. Não é só de culto que as pessoas vivem. Muitos precisam de alimento, muitos precisam de auxílio para reconstruir a casa, ou muitos não têm uma casa e precisamos construir. Nós, como igreja, precisamos avançar mais, cada dia mais, para o lado da benevolência social. Precisamos ser benevolentes.
precisamos ser doadores. E isso é a maior demonstração de fé para com Deus. Próxima pergunta. Além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? Vamos lá? Salmo 96, verso 8. Vamos lá no Antigo Testamento. Salmo 96, verso 8. Acompanhe comigo. Não perca nenhum momento. Não tenha distração agora. Estude a palavra de Deus agora de forma consciente e de forma maravilhosa. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua mente. Salmo 96, verso 8 diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai no seu átrio. Então o texto está dizendo que além do dízimo, eu tenho que trazer as ofertas para Deus. A oferta, querido, principalmente é a nossa gratidão para com Deus. Eu ensino as pessoas a uma oferta sistemática, para mostrar para Deus que nós somos gratos a Ele. Não é estipular um valor, eu vou dar de oferta todo mês R$50, R$10, R$1 que seja. Eu sempre digo, por exemplo, quando eu comecei a ofertar, eu oferto em porcentagem, assim como o dízimo. O dízimo é 10% e não mexe nele. Mas eu comecei com 1%. E todo ano eu falei para Deus, todo ano eu vou aumentando 1%, Deus. Até chegar 10% de dízimo e 10% de oferta. Porque Deus vai me abençoando, a cada ano o meu salário vai melhorando, as coisas vão acontecendo, Deus vai me abençoando de outras formas. Então eu preciso ser fiel a Deus. Eu sendo fiel a Deus, Deus é fiel comigo e eu quero sempre ser grato cada dia mais a Deus. Então por isso eu preciso sempre abrir o meu coração e dizer: Senhor, porque o Senhor tem sido bom para comigo, eu quero ser grato a Ti. Então a oferta é principalmente um ponto de gratidão. Também é sacrifício. Oferta é sacrifício. A gente acha que é fácil? Não, não é fácil, é sacrifício. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vamos ao outro texto. Abra sua Bíblia em Malaquias 3:8. Malaquias é o último livro aí do Antigo Testamento. Malaquias, abre Mateus e volta. 3, verso 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso é muito sério, meu amigo. Lembram que pecador que não se arrepende não vai para o céu. Quando nós não devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos roubando a Deus. E roubar a Deus é muito sério. Nós acabamos perdendo o céu porque não somos fiéis a Ele. Lembrando, queridos, não é quantidade, é qualidade. Qualidade. Não adianta eu devolver o dízimo e a oferta com dor no coração. Eu preciso ter qualidade na minha adoração. Eu preciso me desprender do meu Deus, que é o dinheiro, e dizer para Deus: Senhor, o meu Deus que era o dinheiro não é mais. Eu quero ser fiel a Ti e repartir com quem necessita. Ser benevolente. Não quer dizer que precisamos ser imprudentes. Precisamos ter a nossa reserva para o tempo de crise, precisamos ter uma reserva para quando a saúde falhar, para investir em algum momento, precisamos ter as nossas reservas. Por isso que precisamos confiar sempre em Deus. Mas as nossas reservas nunca devem exceder o nosso egoísmo. Nosso egoísmo deve ser de nível bem baixo. E a nossa benevolência deve ser bem alta. Então, queridos, precisamos ser tão fiéis no dízimo como somos fiéis nas ofertas. Não roube de Deus. Não roube. Se tem líderes religiosos que roubam de Deus, cada um vai pagar conforme os seus erros. E vai pagar, é caro. Comprando aí dinheiro de dízimo, cabeças de gado, terrenos, enriquecendo
grandes líderes religiosos. E não são só evangélicos, não. São muitos, amados. Preste bem atenção a quem você está seguindo. Busque na palavra de Deus o caminho que você deve seguir. A gente fala aí, hoje no mundo existe 40 mil denominações cristãs religiosas. E cada uma diz que esse é o caminho verdadeiro. E todas são diferentes uma da outra. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só existe um caminho e uma verdade. Você deve estudar na palavra de Deus para você saber qual é o caminho, qual é a verdade que você deve seguir. E encontrar uma igreja que pratica o que está na palavra de Deus. Você tem liberdade para fazer isso. Você é livre, mas faça isso com consciência. Estude aqui conosco para aprender cada dia mais qual é o caminho que você deve seguir, tá bom? Pergunta número 6. Para Jesus, qual é a essência da verdadeira oferta? Lucas capítulo 21, verso 1 a 4. Lucas 21, 1 a 4. Lucas 21, 1 a 4. Qual é a verdadeira, para Jesus, qual é a essência da verdadeira oferta? 21 a 4 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Não é a quantidade, queridos, é a qualidade. É a qualidade que você oferta. É a qualidade, é o seu coração. É o seu coração. Jesus é grato não pelo muito dado com orgulho, mas pelo pouco dado com qualidade. Não interessa qual vai ser o seu dízimo, qual vai ser a sua oferta. Se o teu 10% é R$1 e a tua oferta é 50 centavos, seja fiel no pouco, porque sobre muito Deus vai te colocar. 7ª pergunta. Que sentimento devemos ter ao entregar os dízimos e as ofertas? 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios, lá nas cartinhas de Paulo, lá, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amigos, às vezes a gente contribui porque quer alcançar uma graça. Senhor, se o Senhor me der aquela bênção, eu vou te dar tanto de oferta. Não é isso que Deus quer. Algumas pessoas já chegaram para mim e disseram, pastor, ora, as pessoas não eram ofertantes. Pastor, ora, porque se sair a venda do meu terreno, eu quero dar uma boa oferta para a igreja. Eu disse para a pessoa, não, filho, eu não quero. Seja ofertante desde agora. Pega, quando vier essa oferta, divide ela em 12 meses, ou em 24 meses, e que esse seja a tua oferta sistemática, e que isso se prolongue e continue crescendo, porque Deus continua te abençoando. Mas também não podemos pegar que temos uma oferta sistemática, que eu chamo de pacto, que nós chamamos de pacto com Deus. Eu tenho hoje 10% de dízimo e 5% de pacto. Ganhei R$1 milhão. Um exemplo, né? 10% de 1 milhão é 100 mil. Mais 50 mil de oferta. Ai, tem que dar 50 mil de oferta, que tristeza. E se eu precisar depois? O que eu vou fazer? Não é assim, amados. Nós temos que dar aquilo que é de Deus, a parte que é de Deus, com alegria, com amor, porque Deus nos deu o todo. E com o todo, nós temos a nossa salvação. Nós temos a nossa felicidade e a nossa fidelidade. Nesse sábado,
nós estaremos ali na igreja central de União da Vitória, arrecadando alimentos. Eu estarei orando com quem for lá devolver alimentos. E você vai ter a oportunidade de adorar também com seu dízimo a sua oferta. Se você sentir no seu coração que deve ser fiel a Deus, vá lá na igreja. Eu estarei lá para receber os donativos, os alimentos, os produtos de limpeza. Estarei lá para receber a sua adoração, a sua fidelidade com Deus. Hoje, a nossa igreja, louvado seja Deus, eu queria agradecer aos doadores, queria agradecer àqueles que passaram também no mercado lá do Superpão, que nos ajudaram. Eu estive lá das 8 da manhã às 8 da noite praticamente, até arrumar as coisas na igreja. Eu cheguei às 9 e um pouco. Vocês que estão me acompanhando desde o começo viram a minha demora. Muitas pessoas doaram, alguns empresários doaram, deputado Hussein doou, junto com seu assessor Marcelo. Pessoas foram mobilizadas para doar e ajudar ao necessitado. Louvado seja Deus por isso. Quero agradecer você que contribuiu. E queridos, em uma semana nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Doamos para muitas pessoas, aqueles que estavam precisando. Foi feita a triagem, pessoas autônomas, desempregados, mães que são pães, que sustentam a casa, alguns pais que também são sozinhos, foram abandonados pela esposa, que sustentam a casa, pessoas enfermas que não puderam trabalhar. Muitas pessoas foram abençoadas. Muito obrigado, obrigado a você. Isso é igreja, para isso que serve a sua adoração. Então neste sábado eu convido você a adorar junto lá comigo. Estarei lá desde as 9 da manhã até o meio-dia, em momento de oração, recebendo os donativos para continuarmos alimentando o povo e recebendo a sua adoração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu tenho 3 afirmações como de costumes para fazer com vocês. Se você concorda com isso, você dá um certinho, balança a cabeça, mas é para Deus, viu? Para Deus ver isso. Primeira afirmação: eu aceito que os dízimos e as ofertas fazem parte do plano divino para a manutenção de sua obra. Você aceita isso? Você aceita que os dízimos e as ofertas são para a manutenção da obra de Deus aqui nessa terra? Não só dos seus obreiros, mas de todas as pessoas? Se você aceita, confirme aí. Eu decido devolver de forma sistemática, contínua. Vamos lá, continuando. Decido devolver então de forma sistemática. Se você decide dar esse passo de fé, em oração, olhe para Deus e diz: sim, Senhor. E 3, decido devolver de forma sistemática minhas ofertas ao Senhor, com expressão da minha gratidão pelas bênçãos recebidas por Ele. Deus te dá tantas bênçãos. É o sol, o ar, a cama, a casa. Deus te abençoa tanto. Por isso que nós devemos ser fiéis a Deus sempre, em todas as coisas. Seja fiel em tudo, meu irmão e minha irmã. Que Deus vai te abençoar. Por isso que neste momento, eu quero que você curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado pelo estudo que nós tivemos hoje. Obrigado pela vida, pelo dom da vida e pelas bênçãos que vêm derramados sobre nós. Perdoe os nossos pecados, nos ajude a sermos fiéis a Ti, nos desapegar daquilo que toma conta do nosso coração. Porque o Senhor disse: aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O Senhor sabe, Pai, que o meu dízimo e minha oferta é o meu salário, é o meu sangue, meu suor e minhas lágrimas, é meu sacrifício.
E quando, Senhor, eu coloco lá diante do teu trono de graça, eu estou colocando a minha vida em tuas mãos. Eu estou colocando o meu amor em tuas mãos. Eu estou colocando tudo aquilo que eu sou, tenho e tudo que me pertence nas tuas mãos. Aceita, Senhor Deus, a minha adoração. Aceita o meu sacrifício, porque eu faço com alegria. Abençoe a todos que vão ver esse vídeo, estudar comigo. Abençoe a todos que eles possam dar o mesmo passo de fé. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo. O próximo estudo é o estudo 8. Vai falar sobre a volta de Jesus. Não perca o estudo 8. A volta de Jesus. Amanhã, no próximo às 19h20, que eu estarei postando o vídeo e compartilhando com vocês as bênçãos de Deus. Um beijo. Tchauzinho.